Oi, gente, tudo bem? Hoje o nossa live com a Fer vai ser especial, com a presença da doutora Tânia Rossi. A gente vai ter um bate-papo muito bacana sobre CDB no tratamento de dores crônicas, especificamente na enxaqueca. Então, pra galera que tá no Facebook, vocês vão conseguir ouvir a doutora Tânia. Quem puder vir pro Instagram, que aí dá pra conhecer ela pessoalmente. A gente vai esperar só um pouquinho e aí a gente já começa. Vou chamar a doutora Tânia, que ela já entrou. Vamos lá, deixa eu só... A doutora tá aqui. Vamos esperar ela entrar. Olá! Oi, tudo bom? Boa Tudo bem? noite. Boa Obrigada noite. pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado participar desse momento de bate-papo com a gente. A gente tem recebido muitas dúvidas de pacientes que sofrem com enxaqueca em relação ao CDB, canabidiol, como que é feito esse tratamento. E a gente sabe que você tem trabalhado muito com isso, você tem divulgado muito nesse sentido. Então é uma honra ter você aqui nesse momento para compartilhar seu conhecimento com a gente. Obrigada. Vamos lá, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode ir colocando aí embaixo, eu vou tentando responder algumas dúvidas. Mas primeiramente, né? A cannabis medicinal, né? O que é isso? Eu falo que apesar dela ser considerada ainda como um fitoterápico, né, Uhum. uma planta medicinal, né, é mais uma opção medicamentosa para alguns tipos de controle de dor crônica ou algum outro distúrbio neuropsiquiátrico, né, como crise convulsiva, autismo, epilepsia, transtornos como depressão, transtorno de ansiedade e por aí vai. Né? Cada dia ela tem crescido o estudo sobre ela e quais as patologias que têm maiores benefícios com ela, né? Até trouxe aqui duas fórmulas que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Uma fórmula em líquido, né? Que pode ser ou em gotas, né? Porque muita gente fala assim, nossa, mas cannabis medicinal, como que é? É um remédio como qualquer outro, tá? Então, eu escondi aqui o rótulo para não fazer propaganda. Esse daqui é administrado como uma seringuinha, né? De quem tem filho conhece. Não sei se vocês Aquelas conseguem bem ver. fininhas. Bem pequenininha, ela vem escrito os mls nela. E tem a Uhum. opção de o frasco já vir em conta-gotas, né? Já assim, com a conta-gotas, depende da marca, depende. Ou a gente tira quantos ml quer, né? Uhum. Por exemplo, aqui 0,2 é uma dose que eu sempre acabo começando dessa apresentação. É um molinho, é um líquido, e a pessoa toma normalmente, né? Tá. Esse é um acho que a maioria de todas as manipulações que eu conheço no Brasil são em líquidos. Tá. Não, eu acho que não comercializa nenhuma ainda que seja em comprimido, né? Doutora, uma das perguntas que eu mais tenho recebido em relação a ele é se a gente já tem estudos que comprovem a eficácia dele para enxaqueca. A gente sabe que para epilepsia ele já tem uma vasta gama de estudos que comprovem a eficácia, mas especificamente para enxaqueca, eu estou perguntando, mas eu já vi que você postou até um artigo sobre isso, mas só para a gente poder falar, para as pessoas conhecerem. Tem alguns trabalhos, sim. Não é uma opção de primeira linha de tratamento para enxaqueca, tá? Ela é considerada como até terceira linha, não é nem considerada também como a segunda linha. Né? O que é isso? A primeira linha é quando os estudos mostram que realmente aqueles tipos de tratamento, aqueles tipos de remédio são mais eficazes que esses, né? Uhum. Então, a cannabis medicinal ela ainda não é considerada primeira linha de nenhuma patologia, ela é considerada como segunda linha, né? Você tentou o tratamento convencional, não melhorou, aí você pode tentar lançar a mão da cannabis medicinal, ou porventura é aquele paciente que quer ir para uma linha mais, vamos dizer assim, né, sem, mais natural, né? Eu não gosto de usar muito esse termo porque acaba meio que sendo marginalizada a medicação como foi até hoje, né? Então, o que quer fugir do tratamento convencional
pode ser utilizado às vezes como primeira linha, né? Mas aí o paciente ele tem que ficar ciente de que não é a primeira linha, não é a primeira escolha daquela patologia, Ah, né? E ah, existem algumas pesquisas que mostram que ela tem benefício na enxaqueca, tá? uhum. Em comparação a outros remédios, em torno de uns 30 a 50%, ela consegue reduzir a intensidade da dor da crise e diminuir as crises de enxaqueca, tá? Uhum. Infelizmente, todas essas medicações, assim como tratamento também através de bloqueio, né? Bloqueio de toxina botulinínica, bloqueio do nível occipital, não são tratamentos que a gente fala que cura a enxaqueca, que o paciente vai fazer o uso daquele remédio ou aquele tal procedimento que o paciente vai ficar livre da enxaqueca para o resto da vida. Ele é um complemento, ele é um acessório que a gente tem a mais para poder lançar a mão no tratamento de um paciente refratário ou um paciente que queira seguir essa outra linha. Então, só para deixar bem claro para todo mundo, e aí a doutora me corrige se não tiver, se não for exatamente isso. Bom, então não é a primeira opção de tratamento. Então, quando você sofre com a enxaqueca, dificilmente esse vai ser o primeiro tratamento que o seu neurologista vai te indicar. Esse tratamento ele pode surgir quando? Quando você não responde bem às outras medicações, quando você já tentaram diversas outras possibilidades e você continua não respondendo bem a esse tratamento, ou quando você voluntariamente expõe que você precisa, que você busca, que você necessita de um tratamento mais menos medicamentoso, digamos assim, né? Um pouco mais É, natural, né? Eu acabo usando também o natural porque, na verdade, uma boa parte das pessoas que estão aqui hoje são pessoas que já tentaram muita coisa e estão hoje buscando, finalmente, eu falo, já devia ter sido desde o começo, mas finalmente mudanças de hábito para começar a ter o controle dessas crises. Então, as pessoas que estão aqui hoje estão começando a entender que não vai adiantar só tomar um monte de remédio, se entupir de um monte de remédio, se a gente não. não fizer as mudanças, né, que geram tantos desequilíbrios no nosso corpo e vão propiciar o surgimento das crises de enxaqueca. Então é isso. É isso, e a enxaqueca é muita mudança do estilo de vida, né? Porque cada paciente ele vai ter um gatilho que às vezes é para ele e que não é para outro enxaquecoso, né? Tipo assim, algum grupo alimentar é gatilho para um enxaquecoso, para outro não, né? A falta de sono é muito mais gatilho para um, para outro nem tanto, né? Um estresse é gatilho, muito gatilho para um, para outro nem tanto. Então, assim, o enxaquecoso, ele tem e deve, né, saber pelo menos quais são os principais gatilhos da enxaqueca dele. Porque se ele já souber quais são os principais gatilhos, eu acho que 70% do tratamento da enxaqueca já está assim, andando muito, né? Porque você consegue evitar, e se ele se expor eventualmente por algum desses gatilhos que a gente chama, existe a profilaxia, né? Que a gente dá, orienta o paciente, às vezes, de fazer uso de alguma coisa para não ter a crise de enxaqueca, sabendo que ele fez X coisa ou aconteceu alguma coisa na vida dele que serviria de gatilho, né? Como um profilático mesmo. Tá. Doutora Tânia, mandaram uma pergunta aqui, perguntar, e também foi uma das dúvidas que surgiu muito, é como conseguir esse tratamento com canabidiol? Então, você tem que ir no médico para saber quais, se você tem indicação de tomar. Porque, assim, eu falo assim, é um remédio como qualquer outro, tá? Como topiramato, como propanolol, como as medicações injetáveis que tem hoje, como bloqueio de toxina botulínica. Você tem os pacientes que têm indicação, que podem usar, tem os pacientes que são contraindicados, né? Às vezes algum tipo, algumas formulações são contraindicados. Tem que ver também outros remédios que eles estão tomando para não ter interação medicamentosa. Tem que ter um histórico também psiquiátrico, alguns distúrbios psiquiátricos. É melhor um tipo de formulação da cannabis ou outro tipo de formulação de cannabis. Então, assim, primeira coisa, quem tem que te prescrever é um médico que entende, né, do diagnóstico de enxaqueca e que entende também do tratamento, né, da cannabis medicinal. A partir do momento que você vai no médico, ele vai te orientar. Normalmente, assim, se é um médico que sabe o que está fazendo, ele vai conseguir te orientar como você vai conseguir aquele remédio. Hoje em dia, a gente tem
A gente consegue comprar alguns remédios na farmácia, né? Que começou a comercializar esse ano. Até o ano Uhum. passado a gente tinha, acho que se não me engano, no Brasil, duas formulações de cannabis, canabinoides sintéticos, né? Não é um derivado da planta, mas eram canabinoides sintéticos. Até alguns trabalhos que tem sobre enxaqueca é até mais utilizando o canabinoide sintético do que o fitocannabinoide da cannabis sativa ou índica, né? E ele tem um bom resultado também, a cannabis sintética. Então, você vai no médico, ele vai te prescrever. Normalmente, ainda aqui no Brasil, se for para comprar na farmácia de rua, né? Uhum. E se você não tiver THC, você consegue receber uma receita azul, tá? É igual para benzodiazepínico, igual você receitar diazepam, é um receituário azul que parece um chequinho. Se for na manipulação que contém THC, né, no Brasil a Anvisa libera só a comercialização da medicação com THC até 0,03%. Aí tem que ter a receita amarela, igual nossa, para TDAH, me fugiu o nome. É uma Igual para receita. metadona, para morfina, é a mesma Tá. receitinha, a amarela. Se você não for comprar na farmácia, for comprar via Anvisa, você tem que entrar no site da Anvisa, se cadastrar onde você vai fazer a solicitação para a Anvisa importar a medicação. Aí, dentro dos importados, tem várias opções para que consegue comprar no Brasil, né? Cada médico vai ter uma familiaridade com alguma empresa, com algum produto, ou mais de um. Normalmente, os meus pacientes, eu dou a opção de mais ou menos 2 a 3 marcas diferentes para o paciente cotar preço e ver qual que ele quer comprar. Porque ainda é uma terapia muito cara, né? O uso de farmácia de rua, acho que está mais de R$ 1.500 o valor da medicação. Hoje em dia, os importados estão um pouco menos que esse, mas ainda continua bem caro, porque o dólar ainda está bem caro, né? Muito Normalmente é alto. via importação, o frete para importação é caro. Aí você pega, aí para você comprar no Via Visa, é um receituário especial, normal. A gente tem que emitir um laudo, que você vai anexar junto com. O da Anvisa até que agora acho que não precisa mais. Mas normalmente eu faço um laudo, você vai anexar tudo na Anvisa, eles vão autorizar a sua compra e você vai entrar em contato com as empresas, com os representantes da empresa e vai solicitar a compra, tá? É que toda hora muda isso, algumas leis. Agora você consegue ter esse registro para fazer a compra na Anvisa durante 2 anos. Então fica lá registrado, né? A primeira vez que você fez o registro, aí você consegue fazer a solicitação daquele produto para a empresa sem fazer o trâmite no site da Anvisa. Uma outra opção também que eu acabo prescrevendo é da Abrace, que é uma associação brasileira que tem. Uhum. Aí você faz direto esse trâmite, em vez de você fazer na Anvisa, você faz direto no site da Abrace Tá. também. É Doutora bem Tânia, mais surgiu fácil. uma dúvida, a relação entre óleo de cânhamo, qual que é a diferença do óleo de cânhamo para o CDP? Então, o óleo de cânhamo, ele é o óleo da planta, tá? Então, a planta, ela vai ter os fitocannabinoides, que já foram identificados mais de 85 fitocannabinoides. O mais conhecido é o CBD, o THC, aí a gente tem o THCA, CBDC, CBDA, vários. Mãe, onde tá o controle da televisão? Não sei, dá uma licencinha, desculpa. Imagina, faz parte. Aí temos, então na planta a gente tem os fitocannabinoides, que a gente tem mais de 85, né? Já estudado, em estudo ainda, que os mais conhecidos é o THC e o CBD. A gente tem os flavonoides e os terpenos, né? Então a gente já tem aí, então, 3 substâncias dentro da planta que tem potenciais ação medicinal, né? Os fitocannabinoides vão atuar no sistema endocannabinoide, os flavonoides vão atuar como antioxidante, como um anti-inflamatório, e os terpenos também vai ter alguns que vai atuar em alguns receptores endocannabinoides, outro em outros receptores, funcionar também como
antioxidante, aumentando direto ou indiretamente a produção de outros neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, por isso que, então, todos eles têm função medicinal em algum lugar do organismo. Então, não é só o CBD, né? E quando você vai comprar, existe, por isso que existe várias manipulações. Tem aquelas manipulações que são super extraídas, super puro, aquele óleo super puro, que tem só CBD, né? Tem aquele outro óleo que é CBD mais THC e não tem tanto terpeno, não tem tanto flavonoides. Tanto é que tem um estudo que eu até acho que eu postei outro dia que achei bem interessante, que eles viram que os pacientes com enxaqueca, eles demoravam um pouco mais para controlar a dor, né? Que 15% de quem tem enxaqueca, como acaba fazendo muita medicações, às vezes por conta própria, eles acabam tendo associada a cefaleia por uso crônico de medicação, né, de analgésico. Uhum. E eles viram que, e no começo, né, dessa tipo de formulação que eles usaram no estudo, que tinha também os terpenos, os flavonoides, o paciente ele demorava alguns dias para começar a melhorar as crises de enxaqueca. Depois eles tiveram uma melhora de em torno de 35% até 50% o grupo de estudo. O que eles analisaram? Que, na verdade, o principal desse grupo, o que melhorou também e demorou para melhorar, foi aquele desmame da medicação, daquela cefaleia por uso crônico de analgésico. Então, a cefaleia por uso crônico de analgésico melhorou muito mais até do que a enxaqueca. Sim. É bem interessante. E quando eles pegaram um grupo que estavam melhorando com algumas medicações e davam um extrato muito puro, por exemplo, assim, super alta tecnologia conseguiu extrair só o CBD, alguns pacientes não melhoravam, principalmente às vezes fibromialgia, endometriose. O que eles analisaram? Que precisavam de outros fitocannabinoides, né? Até mesmo para ter um efeito entourage, que é um potencialização do outro, e também a ação desses outros terpenos, desses outros flavonoides que são antioxidantes, né? Que tem a sua função medicinal. Então, só um extrato, às vezes, muito limpo, muito puro, não tem tanta ação em alguns pacientes com dores crônicas. Ao contrário, às vezes, de algum paciente que tem epilepsia, que às vezes a gente precisa ter uma dose muito maior de CBD, vamos dizer assim. Tá. Outra dúvida, doutora Tânia, que tem surgido muito, acabaram de perguntar aqui também, se vicia. Então, depende da concentração, né? Alguns estudos no passado mostraram em grupos, principalmente de adolescente, um certo vício com THC, no uso recreacional. Então, sim, se a gente utiliza, por exemplo, uma formulação muito artesanal, que vai estar muito rica em THC, às vezes você pode criar uma dependência psicológica. Por isso que a gente precisa ter o histórico psiquiátrico desse paciente, porque se ele tiver uma dependência química, a gente tem que ter uma manipulação um pouco menor de alguns fitocannabinoides. Mas a medicação em si não cria dependência. O CBD não cria dependência, tá? Normalmente é o histórico do paciente que vai dizer isso para a gente. Alguns estudos mostram que algumas concentrações apresenta tolerância. Então, assim, eu tomo uma medicação hoje, eu preciso de, por exemplo, 1 ml. Daqui 4 meses, talvez o 1 ml não vai estar fazendo o mesmo efeito de quando eu comecei. Isso chama tolerância. Meu organismo tolerou aquela dose, aí eu preciso ajustar. Isso acontece com qualquer outro remédio também que a gente utiliza para cannabis medicinal, por exemplo, um antidepressivo. Eu começo, eu inicio, né? Alguns antidepressivos que é utilizado no tratamento de enxaqueca, de dor crônica. Eu inicio com uma dose baixa. Aí o organismo ele vai começar a ter tolerância. Então, eu preciso ajustar a dose, né? E chegar numa dose terapêutica, né? Então, existe sim alguns trabalhos mostrando que existe a tolerância. Então, a gente precisa ajustar a dose, mas dependência, de uma forma geral, não tem. Tá. Outra dúvida bastante frequente é se você pode, durante a retirada dessa medicação, você sofrer crise de abstinência também, como ocorre com outras medicações. Assim, existe.
eu não gosto muito de usar a crise de abstinência, mas assim, se o seu organismo está acostumado a funcionar com uma medicação ou de um jeito, até comida, se a gente tirar a comida de um dia para o outro, né? Os pacientes entram em abstinência, né? Então, tem um efeito, assim, se você corta muito rápido, o paciente ele vai sentir algum sintoma que pode ser considerado como abstinência, sim, então tem que fazer o desmame, mas não é uma abstinência igual de droga, que o pessoal Uhum. tem esse mito, né? Não, é Sim. igual de remédio, você tá tomando antidepressivo, se você corta o antidepressivo de uma vez, aquele paciente ele vai ter o rebote da depressão, ele vai sentir um mal-estar, então a gente tem que sempre fazer um desmame da medicação, né, ir reduzindo a dose e fazer a retirada. Outra dúvida é se existe contraindicação absoluta para a utilização do CBD para enxaqueca. Para enxaqueca, se Uhum. for criança e adolescente, a gente é contraindicado o uso de THC. Tá. Só. Fora isso, problemas cardíacos, não Então, entra no. depende da medicação que ele está usando, as interações medicamentosas. Existe relato, sim, de alergia com a medicação. Então tem que. É muito individual, mas assim, a indicação, contraindicação absoluta é crianças e adolescentes THC. Também não é nem absoluta, porque existe algumas crianças que têm autismo e epilepsia refratária que às vezes a gente tem que entrar em Responde. associação. Mas o recomendado é que não use manipulações que contenham THC, principalmente elevada para crianças e adolescentes. Aí estão perguntando aqui se ajuda na insônia também. Ajuda, porque o sistema endocannabinoide, principalmente o receptor CB1, ele está localizado no córtex, principalmente no córtex, no hipotálamo, no tálamo, em várias outras localizações do sistema nervoso central, que uma dessas funções desses receptores é o controlar, né, o sono, controlar o humor, controlar o movimento, por isso que tem estudos mostrando os benefícios nas doenças de Parkinson. Então, por conta desse sistema endocannabinoide, ele tem tido um bom resultado tanto para o sono quanto para alguns distúrbios do humor, né? Tá. Aqui a Priscila tá perguntando pra gente se então o cânhamo ajuda. O cânhamo é um tipo de planta que vai ter os fitocannabinoides, né? Você fala, será que ela quis dizer fumar? Não, fumar, o uso Essa é recreacional, outra pergunta. é, o, porque quando alguém me pergunta assim, eu fico na dúvida se está perguntando no sentido recreacional. Então, o sentido recreacional, né, de fumar a planta para ficar chapado, isso não traz o benefício medicinal. Você pode sentir alívio, mas quando eu fumo, eu tenho um paciente que fala, quando eu fumo, eu me sinto melhor da dor, ou quando eu fumo, eu fico mais calmo. Você vai ter, né? Você está consumindo os terpenos, você está consumindo os flavonoides, você está consumindo os fitocannabinoides. Mas as doses que a gente quer chegar, principalmente do CBD, que está envolvido no mecanismo de neuroinflamação, do mecanismo de melhora da dor, ele não consegue atingir um nível terapêutico, vamos dizer assim, no ato de apenas fumar, né? Mas existe algumas indústrias que conseguiram fazer um extrato, um líquidozinho que você coloca naqueles cigarros eletrônicos, se a pessoa quiser fazer a vaporização, a nanoterapia, né? E tem as suas indicações também, né? Tem algumas patologias que têm indicação, mas não é todo mundo que vamos dizer assim, que gostaria. Como existe também o spray nasal, existe o creme, né? O creme também vem como se fosse um cremezinho, a gente faz um puffzinho, tanto para usos locais, para algumas patologias, dermatite, ou até mesmo que tirar de crise convulsiva, o paciente está convulsionando, né? A mãe vai lá, passa que nem esse daqui, só tem CBD, não tem THC, é zero THC. Então, é principalmente para crianças que estão tendo epilepsia, né? E a mãe vai lá, esborrifa, passa, né? Ou como spray nasal também, algumas medicações de enxaqueca, né? Que E aí, nesse tem caso, tanto o spray desgaste. nasal quanto esse creme, por exemplo, é só manipulado. Ou a gente encontra ele na Não, farmácia. não existe manipulado, não existe Não. manipulado. É que eu tirei o rótulo. Ah, tá. Apareceu manipulado. Ah, tá. É, Sei qual. não, não.
não existe manipulado. O que existe no Brasil, né, é a associação da Abraça que comercializa, mas ainda não autorizaram farmácias de manipulação manipular, né? Até tem um movimento de todas as farmácias do Brasil tentando ver se consegue autorização para fazer a comercialização, que eu acho bem complexo, porque não entra só no fato de você. É bem complexo esse assunto, porque entra em tudo, né? Entra em plantação, é bem complexo. Doutora Tânia, vou ler uma pergunta que mandaram no Facebook, tá bom? Que a gente está transmitindo pelo Facebook também. Antes de ler, eu só ia pedir pro pessoal dar uma curtida nessa live, encaminhar, marcar aquela pessoa que precisa saber disso. É um assunto bastante polêmico, vocês têm me mandado muitas dúvidas. Então, a dúvida é da Viviane, ela tá aqui via Facebook com a gente. Ela falou assim: tenho dores crônicas há anos, e isso já há mais de 25 anos. Como faço para fazer essa limpeza de tantos medicamentos? Pois nem topiramato, que já me ajudava, já não me ajuda mais. Já fiz tantos tratamentos possíveis. Bom, na verdade... Eu não entendi a pergunta dela. Ela quer começar a usar cannabis, que ela já usou de tudo e não melhorou. Isso, é isso que eu entendi. Tá. É aquilo que eu falo sempre para meus pacientes. Você já fez tudo que o seu médico mandou? Já mudou dieta? Já melhorou a qualidade de sono? Já começou a praticar atividade física todos os dias? Já fez o diário da enxaqueca? Já descobriu quais são os gatilhos da sua enxaqueca? Já começou a fazer uma psicoterapia ou acompanhamento com um psiquiatra, às vezes para fazer o controle do estresse, que é um dos fatores mais exacerbantes da crise de enxaqueca. Se você já fez tudo isso e usou, além disso, usou todas as medicações que o médico mandou, a cannabis medicinal seria uma alternativa, sim, né? Aí tem que ver com o seu médico como começar, qual a melhor formulação, quando iniciar, como usar, né? Se precisa de resgate, se não precisa. Ele vai te orientar também se no começo você vai ficar com escape de dor, o que você vai fazer. Outra dúvida, ainda vou achar mais dúvidas aqui que mandaram, mas... Tá bom, fecha a porta. Imagina, quanto tempo em média, a gente sabe que é esse padrão, mas quanto tempo em média um paciente pode começar a sentir melhora após o início da utilização do canabidiol? Nossa, é tão relativo. Às vezes eu já vi paciente com parte da gente utilizar assim uma dose no consultório, o paciente parar de tremer e ficar super satisfeito. Teve paciente meu também já com crise convulsiva após a primeira dose, já ficou 2, 3 meses sem ter nenhuma crise convulsiva. Então não necessariamente vai ser um acompanhamento, vai ser um tratamento contínuo. Não. Esse trabalho que eu achei bem interessante, assim, que falaram que alguns pacientes assim, mais refratários, que tinham uma associação de cefaleia por abuso de medicação, acabaram demorando um pouco mais para melhorar por conta que parou a medicação, né, do abuso, né, da analgesia, teve uma piora e depois começou a melhorar. Na verdade, não é nem que não melhorou, né? Na verdade, ele piorou porque fez o desmame da medicação que estava causando a dor de cabeça, né? Então, isso é muito relativo. Tem paciente que melhora e tem paciente que você vai ver que vai mudar o produto, que nem hoje retornou uma paciente para mim que fazia 1 ano que ela estava super bem da dor, e ela comprava X marca, né, importada, e agora essa marca ela não conseguiu mais comprar, ela comprou outra marca. E ela teve uma super diferença na dor, a dor dela voltou. O que significa isso? Significa que ela estava tendo algum benefício da outra medicação que ela comprava, que a gente não sabe, às vezes a gente não sabe, porque todos os terpenos, todas aquelas outras coisas dentro da cannabis, nem tudo está estudado ainda, nem tudo é rotulado no rótulo, né? Às vezes não vem tudo no rótulo da medicação. Então, a gente não sabe. E ela mudou por um extrato super puro, né? Zerado. E ela piorou a da dor. Então, a gente fala assim, e já vi também muitas crianças que têm epilepsia, que é autismo, às vezes usava, tipo, um óleo X, de uma marca X, mudou para um outro, às vezes um mais puro, e a criança voltou a ter crise, voltou a ter sintomas piorados de desconexão social. Por isso que eu falo, na cannabis medicinal não existe apenas
o CBD ou o THC, né? Que é o grande mito, a mistificação é o CBD e THC, né? Às vezes a pessoa que nem conhece só conhece o THC, né? Não existe só isso, existe muitas outras substâncias dentro da cannabis medicinal que cada um tem seu benefício, né? Tá. Doutora, eu vou ler aqui o depoimento da Rúbia. A Rúbia acompanha a gente há bastante tempo. Ela engaja muito, ela interage muito com a gente. Ela contou aqui, ó. Comecei o CBD a 0,3%, melhorou 90% da minha dor. Depois começou a voltar. E o médico aumentou para CBD 0,6%, mais óleo rico em THC a 0,1%. Está correta essa prescrição? Não sei, tem que ver. É igual eu te falei, cria tolerância, às vezes tem que ajustar a medicação, você tem que, às vezes você começa com algum outro sintoma e tem que fazer um ajuste fino de você quer aumentar a porcentagem de algum outro fitocannabinoide para trazer benefício para aquele outro sintoma que te ajuda a melhorar a dor, por exemplo, sei lá, você ficou, eu já tive um paciente que estava controlado da dor, mas aconteceu alguns episódios na vida dele que ele começou a ficar mais estressado, mais depressivo, mais ansioso, e isso funcionou de gatilho para dor. Então, eu sei que naquela manipulação eu quero que ele melhore esses sintomas psicológicos para poder melhorar a dor. Então, eu vou entrar com X substância, A né? Rúbia, essa mesma pessoa, né? A Rúbia comentou que melhorou para ela no primeiro dia já que ela começou a utilizar. É ótimo. E aí tem uma pergunta aqui, ó. Quais são as reações a longo prazo pelo uso do CBD e os efeitos colaterais? Então, se for um extrato muito rico em THC, alguns estudos a longo prazo mostram que a gente pode ter até um hipogonadismo, né? Principalmente o uso recreacional da planta está associado à diminuição da queda da testosterona, alguns hormônios. Tanto é que o uso abusivo em homem pode dar até ginecomastia, que é um sinal de hipogonadismo. Então, estudos a longo prazo, principalmente rico em THC, tem alguns estudos, principalmente já é utilizado do uso recreacional, né? Que já vem. Há alguns países que foram já liberada a cannabis medicinal muito antes, né? Quer dizer, a cannabis recreacional tiveram um boom muito grande de aumento de distúrbios psiquiátricos, por isso que tem que avaliar em conta também esse histórico psiquiátrico. Aumentaram em alguns países, sim, que iniciaram antigamente com o uso recreacional em internação em pacientes em pessoas jovens que fizeram uso recreacional abusivo, né? Quantidade de THC muito alta, em surto psicótico, aumento de esquizofrenia. Eram pacientes que já tinham predisposição genética para ter a doença, que fizeram um abuso e acabaram tendo a descompensação da doença. Por isso que tem que ser avaliado por um médico. A cannabis medicinal é como um remédio qualquer. Não adianta você ir, pegar uma plantinha, plantar e sair tomando, que você não vai ter o benefício. Não, ou vai ter até algum outro sintoma, alguma outra doença. Os efeitos colaterais mais comuns que tem sonolência, aumento do apetite, pode tirar o apetite, inibir o apetite também, vertigem, náuseas, né? Então, são sintomas mais comuns. Alteração de memória curta pode ter também. Outra pergunta, já que a doutora falou disso, né? Que as pessoas querem pegar a planta, plantar e sair tomando. Tem uma outra pergunta que fala disso também. Tem como fazer chá da folha ou o óleo em casa da cannabis? Existe o óleo artesanal, né? Existe até alguns cursos, se não me engano, Bolívia, Uruguai, eles acabam fazendo bastante cursos de óleo artesanais, que se não me engano eles foram liberados judicialmente para fazer. Que existe até umas associações de mães com crianças com epilepsia que fazem, tem a técnica correta também, não é fazer, ver um tutorial aí no YouTube e sair fazendo, tem a técnica correta, né? Porque também cada planta, né? Tem vários tipos de planta, então cada planta de plantação diferente, de temperatura diferente, de umidade diferente, de calor diferente, ela vai modular o que ela tem dentro dela também. Então, assim, uma planta que é produzida numa temperatura fria, outra que é produzida no calor, vamos dizer assim, né, que países diferentes, uma vai ter mais THC, outra vai ter menos CBD. Então, até isso, né, a cepa das plantas interfere no tratamento final.
Então, ela vai interferir também no óleo artesanal, mas existe a possibilidade. Aí, o óleo artesanal, a gente não consegue saber o que tem lá dentro. Quantos miligramas tem de CBD, quantos miligramas tem de THC, o que tem, o que não tem, né? Então, fica muito aleatório, assim. Que tem melhora clínica em alguns pacientes? Tem crianças que têm epilepsias, que vivem de óleos artesanais, né? Crianças que têm, sei lá, 100 crises convulsivas, acabam reduzindo para 10 crises convulsivas ao dia, com óleo artesanal, porque é uma medicação cara, né? Então, os nossos países vizinhos que têm uma renda precária até pior que a nossa, tem muitas mães que, para salvar os filhos, né, autistas, com epilepsias, que têm doenças gravíssimas, né, não falando a nível de enxaqueca aqui, Aham. de outras doenças muito mais graves, que vivem disso, vivem de fazer óleos artesanais, assim como existe também no Brasil, que algumas mães, algumas famílias já ganharam o direito na justiça de fazer o óleo artesanal em casa, porque não tem dinheiro. E até concordo, porque você também onerar o Estado a te fornecer uma medicação que custa, em média, R$ 2.000 ao mês, é mais fácil que o Estado te libere para você plantar na sua casa e você fazer o seu óleo artesanal, né? Que para o Estado não vai onerar tanto. Então, por isso que eu falo, assim, é um assunto muito complexo quando a gente fala de cannabis, porque não engloba só uma medicação que você vai lá e fala tantas miligramas que o paciente vai tomar e vai melhorar. Então, engloba muita coisa, né? Doutora, eu vou ler só mais um relato aqui do Facebook que mandaram. A Tônia contando assim pra gente. Eu tô tomando óleo de canabidiol, THC 2%, há 5 meses. Comecei com 3, hoje tomo 20 gotas por dia. Melhorou muito as oscilações de humor e não tive mais crise de enxaqueca e de cefaleia em salvas há 3 meses. Resultado extremamente importante, principalmente quando a gente fala de cefaleia em salvas, né? Que tem um controle muito difícil da cefaleia em salvas, né? Hoje em dia é muito difícil você conseguir acertar uma medicação que consiga ter esse controle das salvas, né? A cannabis, ela é muito, eu falo assim, ela é muito gratificante, porque às vezes a gente recebe umas mensagens, uns retornos de uns pacientes que a gente já fez de tudo e eles voltam, nossa, assim, zerou minha dor. Outro dia eu atendi uma paciente, ela me mandou uma mensagem, assim, até chorei. Ela falou, nossa, doutora, faz 5 meses que eu não tenho uma crise convulsiva. E para ela era muito estigmatizante ela ter crise convulsiva, né? Tipo, se ela tinha em média umas 6 crises convulsivas ao mês. Né? Imagina você caindo no meio de um supermercado, tendo uma crise convulsiva, ou no meio do trabalho, ou um evento social tendo uma crise convulsiva. Então, a pessoa não tendo crise convulsiva há 5 meses é muito gratificante, né? Tem mais uma pergunta aqui, doutora. Flavonoides são mais intensificados nas regiões com alta incidência solar em algumas plantas. Na cannabis também? Tem mais flavonoides na cannabis onde ela é plantada com mais sol, por exemplo? Existe toda uma diferença, né? Se é plantada, se tem mais sol, se foi mais úmido. Eu não sei detalhes nisso, porque eu acabei que eu nunca estudei, mas existem os engenheiros de produção que só estudam isso, que só estão fazendo estudo de otimizar, né, de fazer reprodução, né, uma planta reproduzir com a outra para ver quais que vão produzir os melhores terpenos, os melhores flavonoides, melhor tudo. É igual você chegar lá no coffee, né, de Amsterdã, quem foi conhece muito bem isso, né, que você recebe um cardápio para você saber qual o tipo de planta, né, você quer consumir, né? E dependendo da planta, você tem os efeitos, né? Mais felicidades, mais alteração do humor, não sei o quê. É igual para a fabricação do remédio. Existe muito detalhe aí. Se tem sol, se tem frio, se tem umidade, se faltou, se ficou mais seco, tudo interfere. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem gente comentando que é muito burocrático e caro. Isso a doutora já tinha comentado mesmo. Muito. Tem gente dizendo que você é demais. Obrigada. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Gente, vamos mandando as últimas dúvidas, que o nosso tempo está acabando daqui a pouco. E aí a gente vai respondendo. Bom, então... A live vai ficar salva. Eu não sei, porque tá pelo site, pelo Insta dela. Vai, a live vai ficar salva assim.
Ó, qual a diferença entre CBD, THC e CBO? Então, os três são fitocannabinoides. Cada um, os mais estudados é o CBD e o THC, né? O CBD, ele tem uma ação, é, uma agonista completo dos receptores CB1. O THC, ele tem uma ligação agonista parcial com o CB1 e total com o receptor CB2, né? O CB1 a gente encontra os receptores no sistema nervoso central, na medula, nervo periférico, algumas células tipo adipócitos, enterócitos, células do trato gastrointestinal. E o CB2, o receptor CB2, ele está mais nas células imunológicas, né? Por isso que quando a gente trata a dor, a gente tem que, às vezes, fazer uma manipulação com o CBD e com o THC, porque a gente também quer uma resposta neuroimunomediata, né? A gente quer desinflamar, quer ter uma resposta na atuação da neuroinflamação. Por isso que, às vezes, tem que ter a associação dos dois. Tá? Então, e também não atua também só no receptor CB1 e CB2. Eles podem atuar também como agonista do receptor da serotonina, no receptor da dopamina, e assim não é, que alguns ele ele vai se ligar ao receptor para ativar um receptor, e alguns outros receptores ele ativa e bloqueia o receptor, tá? Então, Eles não têm é só no princípios ativos sistema. diferentes, né? Porque assim, o CBD, ele consegue também fazer um aumento da serotonina, um aumento da dopamina por algumas ligações, fazer um mimetismo nos receptores. Então, Que, na são verdade, fitocannabinoides com funções diferentes, porque um liga no receptor, o outro vai ligar no outro receptor. e quando a gente fala de enxaqueca, a gente conversa muito aqui, a gente sabe que tem essa ligação, essa relação com os níveis de serotonina, de dopamina. Então, isso já explica um pouco do princípio ativo, de por que muitas pessoas respondem muito bem ao tratamento com canabidiol, né? E na enxaqueca, o CBD, ele vai ter uma ação principalmente no receptor TRPV1, que está ligado no neurônio nociceptivo, né? Então, ele vai fazer um agonismo nesse receptor. Então, ele vai neuromodular a via trigeminal que está envolvida no mecanismo da dor da enxaqueca, né? Nas crises de enxaqueca. Por isso que tem um alívio significativo, uma resposta boa. Então, Porque não é além só no dele, receptor do cannabis que ele usa, né? Não é nem cannabis, no receptor CB1 e CB2. Porque não é só no sistema endocannabinoide que os fitocannabinoides atuam, né? Eles podem atuar em outros receptores. Um dos principais da via neurotrigeminal também é o TRPV1. então é isso, ele vai atuar tanto na questão do processo inflamatório do nervo trigêmeo, que é extremamente relacionado, né? Na verdade, Ele vai diminuir a produção da substância P, vai diminuir a produção do gene da calcitonina, que são citocinas inflamatórias, né? Que são pró-inflamatórias, que ativa a via nociceptiva a deflagrar a crise de enxaqueca. Então, ele tem um componente, né? Além do receptor endocannabinoide, ele tem um componente nociceptivo. Ele tem um componente também antioxidante, ele vai entrar dentro da célula, funcionar como um antioxidante, né? Igual a gente toma um vinho, né? O vinho é uma uva, né? Uma planta, né? E tem os flavonoides do vinho, é o resveratrol, que é um super antioxidante, né? Assim como dentro da cannabis, ele tem os seus flavonoides, que funcionam como antioxidante, e a próprios fitocannabinoides, eles também funcionam como antioxidante em algumas doenças, né? No sistema fisiológico. Então, é todo esse mecanismo fisiopatológico que ele atua como alívio da dor. tem mais uma pergunta aqui. Deixa o raciocínio lento. Depende do que você está tomando e a dose de que você está tomando. Um dos efeitos colaterais é uma lentidão dos pensamentos, mas o que é indicado para enxaqueca não causa lentificação do pensamento, assim como ocorre muito no topiramato, né? Mais uma dúvida em relação a isso também, né? Por exemplo, se você teve essa lentificação do pensamento, o corpo se adapta ou toda vez que você tomar essa medicação, você tende a ter esse efeito? É um efeito Não, adaptativo ou não?
Você tem um efeito de tolerância, né? Vai diminuindo, Tá. vai diminuindo. Mas aí, se você ajustar a dose, ele vai vir de Vai novo. voltar. Tá. Outra pergunta que, na verdade, a gente já respondeu, mas vamos dar só uma recapitulada. A Taninha perguntou assim: a cannabis faz efeito para quem toma analgésico há muito tempo? Então, você vai ter que tirar, né, o analgésico. Para enxaqueca, você vai ter que tirar. E no começo você vai achar que ela não tá fazendo efeito, porque você vai estar fazendo desmame da medicação que tá te causando a enxaqueca, né? Exato, Então, que é que nem o resultado do estudo que a doutora trouxe, né? Demorou mais, aparentemente, parecia que estava demorando mais para ter um efeito da cannabis, mas na verdade, eu vou até fazer o vídeo, vou dar um spoiler já. O vídeo dessa semana ainda vai aparecer um vídeo só sobre o uso excessivo de analgésicos e o impacto que isso tem na sua saúde, porque quando a gente fala de enxaqueca, uma das coisas que mais cronificam a enxaqueca é esse uso excessivo de analgésicos, né? Então, antes mesmo de você pensar em utilizar a cannabis, a primeira coisa que a gente tem que pensar é de fazer esse desmame desses analgésicos, porque senão você não vai sentir efeito medicamentoso nenhum, porque você tá sobre esse vício desse analgésico, né? uhum. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Bom, de uma forma geral, então a gente conseguiu abordar o que é, como conseguir, né? Embora muito burocrático, a doutora conseguiu trazer de uma forma mais simples pra gente como é possível conseguir. Mesmo teve muita gente que comentou aqui que teve dificuldade para conseguir essa medicação. E a gente ainda tem muito estigma quanto ao canabidiol, né? De uma forma geral. Então é muito difícil você buscar essas informações porque você não tem elas de uma forma tão ampla, né? Aparece mais uma pergunta aqui. Se o uso é diário? A Simone perguntando. Então, normalmente é uma medicação diária, sim. Você pode. Meus pacientes são de uso diário, mas se você tiver uma crise de enxaqueca esporádica, você pode tentar fazer o uso dela numa crise profilática e ver como você fica. Se funcionar como uma profilaxia, você não precisar fazer o uso diário, ótimo. Mas sempre mas é aquela coisa que a doutora comentou. É, Você vai precisar de uso uma crônico, você vai precisar de uma receita do Não médico. não é igual uma dipirona, né? Tem dor de cabeça, eu vou lá e tomo uma dipirona e vai fazer o efeito. Sinceramente, todos os meus pacientes fazem uso crônico, né? Diário. E quando eles têm enxaqueca ou crise convulsiva, eles fazem uma dose resgate, mas só com dose resgate eu não tenho nenhum paciente, então não tenho Normalmente experiência com deve ela. ser com preventivo, né? É. A Rúbia, que já fez uso, ela que comentou com a gente, ela falou assim, ó, quem tomou canabidiol por um certo tempo vai ter que tomar para sempre? Não, você vai fazer o tratamento igual aos outros remédios. Algumas patologias, infelizmente, sim, né? Que nem eu falo para meus pacientes, que tem dor crônica, eu vou ter que tomar remédio para sempre. Tipo, enxaqueca não tem cura. Não tem nada que eu falo, você vai tomar esse remédio 10 dias, 15 dias, você vai estar curado da enxaqueca, nunca mais vai ter enxaqueca. Não, não existe isso. Igual endometriose, fibromialgia, qualquer dor crônica não tem cura, né? Você sempre vai sofrer uma crise, ou você vai ter aquela doença. Se você se manter controlado, bonitinho, com estilo de vida, controlar todos os gatilhos, pode ser que você não tenha nenhuma crise ao longo da vida, mas que você está curado da enxaqueca? Não. Então, mas se eu tô muito descompensada, minha vida tá uma zona, tô acima do peso, tô estressada, até você colocar a sua vida no eixo, ver quais são os gatilhos, tirar os gatilhos, você vai usar remédio cronicamente. Sim. Tirou tudo, melhorou, tá com a medicação no mínimo 6 meses, sem nenhuma crise de enxaqueca. Bom, agora pode ser a hora da gente fazer o desmame da medicação e ver se você consegue ficar sem a medicação. Isso funciona para todas as doenças crônicas, né? Epilepsia e tudo. Tirou, vai reduzindo a medicação. Se na redução você já teve crise, pode ser uma crise esporádica pela redução. Existe, né? Principalmente epilepsia. Vamos manter, né, essa mesma dose por mais X tempo e vamos ver. Não teve, então vamos reduzir. Não teve, vamos reduzir. Não teve, vamos reduzir até chegar tipo na mínima dose. Não teve, ok, vamos tirar. Mas isso não significa que você não possa ter uma crise, uma exacerbação. Fiquei super bem, 4 anos, sem nenhum remédio, só mudança de estilo de vida.
Mas sei lá, aconteceu algum estresse na minha vida, perdi meu emprego, briguei com uma família, algum ente querido morreu, fiquei super estressada, voltei a ter crise. Volto o tratamento. Eu tô aqui. Ai, fez suco de laranja. Tá bom. Mas isso como qualquer outra doença, né? Uma das coisas que eu Assim falo como sempre. qualquer outra doença e como qualquer outro remédio, né? Qualquer remédio profilático para crise de enxaqueca, né? Um antidepressivo, um anticonvulsivante, funciona assim também. É uma das coisas que eu falo sempre para as pacientes, só para a gente tá acabando o nosso tempo, para a gente encerrando. É isso. A gente busca, obviamente, eu trago sempre para as meninas aqui opções mais saudáveis de tratamentos. Então, a nossa primeira linha é sempre mudanças de hábito, porque normalmente são pessoas que já são resistentes a muita medicação, que já tentaram diversos remédios e não tiveram bom resultado, e nunca tentaram mudança de hábito. A grande maioria nunca tentou mudança de hábito. Então, não existe um remédio até hoje que sozinho, sem mudança nenhuma, consiga controlar as crises de enxaqueca, né? Isso é importante, né, doutora? Entender que é um conjunto, né? A parte medicamentosa ela é importante, mas é quase uns 50% ou até mais essa relação de medicamentoso e equilíbrio no estilo de vida, né? Porque não adianta, eu falo, não adianta te entupir de cannabis medicinal se você tá gordo, tá sedentário, tá super mega inflamado, porque faz uma dieta só cheia de alimentos inflamatórios, tá super estressado, tá com uma puta depressão, um transtorno de ansiedade, tá tudo ruim na sua vida, tá com uma puta síndrome de burnout, ou tá com um mega hipotireoidismo, ou não adianta, não adianta, a gente não consegue separar as coisas do nosso organismo. Nosso organismo é como se fosse uma máquina, ele funciona tudo junto, tudo em equilíbrio. Então, ele precisa estar em equilíbrio para a enxaqueca estar controlada. Porque a medicação não vai fazer efeito se o resto tiver, eu falo, brinco assim, pólio esculhambado. Não, você tem que estar no eixo, porque a medicação é a cereja do bolo, né? A decoração do bolo para ficar tudo bonito. E no tratamento de doença crônica, o paciente é o herói, a gente só é o maestro, né? A gente só vai falando. Na doença crônica, na enxaqueca, na dor crônica, é o paciente que é o herói, é ele que é o responsável pela cura dele, né? A gente não é nada, tá? A gente é só um mero espectador ali. Vocês que são os heróis, os campeões, porque é desgastante? É desgastante, a gente tem que abrir mão de muita coisa que a gente foi viciado, né? Ou socialmente, ou quimicamente, ou fisicamente, a gente foi viciado ao longo, não só da nossa geração, de toda a geração da nossa história, né? Mas é uma das coisas que eu converso muito com as minhas pacientes, o tratamento ele não tem que ser sofrido. Por quê? Porque, de uma forma geral, exceto os gatilhos específicos, né? Por exemplo, alimentos específicos. De uma forma geral, o que se precisa para um tratamento de doenças crônicas, de uma forma geral, é um equilíbrio de vida saudável. Então, por que tem que ser sofrido você comer saudável? Por que tem que ser sofrido você fazer atividade física? Esse deveria ser o normal, né? Tanto é que antigamente não se existia os índices tão altos de doenças crônicas, né? Porque o nosso estilo de vida tem mudado muito e aí passa a ser um peso para a gente ser saudável. Dormir direito, comer direito, fazer atividade física. Isso às vezes não é culpa, né? Não é erro individual, é erro da sociedade, é um erro mundial, né? É um erro social, muitas vezes, né? Tanto de comida industrializada, porcaria, não é erro da pessoa. Às vezes ela foi afetada desde pequena a comer tanto fast food, tanta porcaria, que ela viciou. Esses alimentos têm o poder de vício, né? Eles têm mimetismo no receptor opioide, mimetismo no receptor de dopamina, do sistema de recompensa. Então, você foi viciado desde criança, né? Psicologicamente, quimicamente. Então, não é erro do indivíduo, é toda uma história social, cultural por trás, né? Doutora, a gente está acabando o nosso tempo. É um assunto que acabou ficando muito amplo. Deixa eu ver se tem alguma última pergunta que dá para a gente responder rapidinho. Na verdade, não é em relação ao CDB, não é em relação ao tema. Porque acontece bastante. Gente, esses assuntos, assim, a gente vai voltar para um outro momento, tá bom? Licença, por favor.
Nesse momento, eu queria agradecer muito a presença da doutora. Fiquei muito contente com o bate-papo que a gente conseguiu construir. Eu acho que foi muito esclarecedor para todo mundo que está aqui. Vou reforçar para as pessoas compartilharem, marcarem as pessoas nessa live, que as pessoas consigam assistir num outro momento. A presença especial da pequenininha aí. E queria dizer muito obrigada mesmo pela contribuição, doutora. Obrigada pelo convite. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar tanto no Brain Pain Neuro, né? Que eu e meus afiliados, que são estudantes de medicina que está estudando, engajado nesses temas, também a gente responde. Ou se não, no meu próprio perfil lá, doutora Tânia Rossi, pode mandar que eu respondo sem problema nenhum. Muito obrigada, gente. A gente se encontra na próxima live, então. Tchau, gente. Tchau, doutora. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Você apareceu pra todo mundo.